Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um Momento Apologético e hoje nós vamos comentar um áudio de WhatsApp onde é citado uma parte de um vídeo meu e de uma conversa que eu tive com uma testemunha de Jeová. E depois a testemunha de Jeová que fez esse áudio zomba com sarcasmo da doutrina da Trindade. Eu vou mostrar isso para você. Ele zomba de Deus, ele zomba da fé. É o tipo de organização que realmente fomenta na cabeça das pessoas esse tipo de coisa. Elas pegam um ódio do que elas não conhecem. Elas odeiam aquilo que elas não conseguem explicar. Então nós vamos ouvir este áudio e nós vamos dar a explicação nesta oportunidade. Mas antes, hoje é dia 26 de agosto, está chegando o dia do nosso grande sorteio da Bíblia Apologética com Apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Nós estaremos fazendo esse sorteio junto aos nossos colaboradores lá no Apoia-se. Tá aí o link. As pessoas que vão lá, se inscrevem, fazem uma contribuição ao nosso ministério, estarão concorrendo a essa linda Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas com Apócrifo. É um jeito que nós arrumamos de estar abençoando a sua vida. Também vamos sortear essa linda caneca estilizada do CACP para aqueles que fazem parte do nosso Apoia-se. Também, pessoal, baixe o aplicativo do CACP. Esse aplicativo estará plenamente integrado ao nosso site, que de cacp.org.br passará a ser cacp.app.br. Então, baixe o aplicativo porque tudo estará mais facilitado ainda no seu celular, na palma da sua mão. Gente, e por favor, se gostar do nosso vídeo, se apreciar o nosso trabalho aqui, foi edificante, curta, compartilhe, dê relevância a esse trabalho, tá bom? Vamos para o áudio? Vamos trabalhar? Soltando aqui o áudio. E eu quero dizer que releve aí a sua bilis, né? Porque com certeza isso vai dar um pouco de raiva. A pessoa zomba de Deus, mas é importante a gente colocar esse áudio aqui para a gente explicar para os outros que talvez pensam semelhantemente. E aí a gente volta depois para comentar. Vamos lá. E aí o outro estava longe e veio correndo para tentar socorrê-lo. Olha o final deste homem. Jesus é um Deus menor que o Pai? Claro que é, mas é um Deus. É um Deus inferior, mas é. Falei, pois é. Então se Jesus é um Deus menor, que sofreu na cruz, ou na estaca por mim, e foi enviado pelo Deus maior, logo nesse... Olha agora o que ele vai dizer. Logo... processo de resgate, porque eles não falam salvação, falam resgate. Nesse processo de resgate, tem duas pessoas. Se tem duas pessoas que são divinas, logo isso é politeísmo, logo isso é paganismo. E aí eles se embananaram tudo. Aí eu entrei. Ai! Quer dizer que se tem duas pessoas divinas envolvidas na salvação, é politeísmo, é paganismo. E quando tem três? A Trindade é um Deus só, que é composto de três pessoas divinas. E os três estão envolvidos na salvação. Tenham uma boa tarde e riam bastante. Vejam que eu vejo nesse áudio o próprio Satanás zombando dos fatos. E ele corta a minha fala, porque no meu vídeo eu digo assim, que quando eu pergunto ao jovem que vem falar comigo sobre Jesus no processo de salvação dentro da cosmovisão jeovista ou da sociedade Torre de Vigia, eu digo, olha, Jesus é um Deus inferior ou menor que o Pai? O rapaz respondeu para mim, mas ele é Deus? Ele conclui, sim. E o Pai é maior? Ele fala, sem dúvida. Então veja que ele acredita num Deus chamado Pai, que é Jeová, para TJ, e no outro Deus chamado Jesus, o Filho, que é um Deus separado do Pai, é um Deus separado do Pai.
tanto que eles acreditam que é o arcanjo Miguel, Jesus seria o próprio Miguel, então ele é criado de uma maneira como foi os anjos. Ora, se esse Deus que é separado do Pai e ele participa do processo de salvação, nós temos dois deuses nesse processo. Isso é o que nós chamamos na teologia, ou na teologia greco-romana, de enoteísmo. Tem um Deus maior e outros deuses, ou um Deus inferior, que está debaixo da tutela do Deus maior. Isso é paganismo. O que eu fiz com esse rapaz que conversou comigo foi explicar para ele que, diferentemente do que ensina a Sociedade Torre de Vigia, nós cremos numa divindade, num Deus. E dentro dessa divindade, três pessoas coiguais, coeternas e codistintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que existem eternamente. Foi essa a minha linha de raciocínio que eu fiz com a TJ na rua. Nós, trinitarianos, não acreditamos em três deuses ou em dois deuses. Nós acreditamos num único Deus. E dentro dessa divindade, que é um único Deus, cremos que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou a primeira e a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Exemplo disso nós temos lá no livro de Gênesis, onde Deus, no versículo 1 do capítulo 1, se revela como Elohim. Veja que Elohim é o plural de Elohá. Então ali nós já temos a revelação da Trindade. Depois do capítulo 2, versículo 24, quando fala do casamento, fala da palavra Ashahad, ou Ashahad. Essa palavra único diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma única carne. Ashhad ou ahad. Essa palavra é único, mas é um único composto. Existe uma palavra para a unidade sem ser composta, mas o autor, que é Moisés, do Torá, não usa essa unidade singular sem ser composta. Está entendendo? E aí, lá em Deuteronômio 6,4, quando ali aparece a palavra Yahvé, é dito: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Had, Deus, único Deus. A palavra hebraica Had aparece de novo, ou Achat, tá? Que é o termo hebraico, CH vira R. Então, ali nós temos a revelação da Trindade com similaridade com o casamento. O casamento é um. E dentro desse casamento que é um, nós temos o marido e a esposa. A divindade é uma. E dentro dessa divindade que é uma, nós temos três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós aplicamos a doutrina da Trindade na palavra, é justamente para resolver o problema que as TJs não resolvem, ao ensinarem para as pessoas que há um Deus maior e um Deus inferior, que é Jesus Cristo, o que é uma heresia ariana. Olha o que está lá no site do CACP a respeito da Trindade. Contudo, a unidade divina, acompanha comigo aí, contudo, a unidade divina é composta de três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de três deuses independentes, são três pessoas, mas um só Deus. Os três cooperam unidos em um mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, são um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. No entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. Essa é a doutrina bíblica da Trindade. Estou pondo aí o quadrinho, que é muito legal, da Trindade. Aí nós temos o Pai onipotente, o Filho onipotente, o Espírito Santo onipotente. Nós temos o Pai onipresente, o Filho onipresente, o Espírito Santo onipresente. Nós temos o Pai onisciente, o Filho onisciente e o Espírito Santo onisciente. Ou seja, nós temos as três pessoas da divindade sendo Deus. Acabou, é ponto passivo.
Existem cosmovisões até diferentes da Trindade? Eu já discuti isso em outros vídeos. Isso existe. Mas todos entendem que essas três pessoas dentro da divindade formam um único Deus. Não cremos em três deuses. As TJs creem em 2 deuses. Tá certo? E o problema é que a Bíblia deixa claro que só há um Deus verdadeiro e que só Deus, o verdadeiro, é que poderia participar da salvação. Deus fala isso em Isaías. Então, ou as testemunhas de Jeová vão aderir à doutrina da Trindade, ou elas estarão com um problema de um paganismo que leva o nome aí dentro da teologia greco-romana de enoteísmo, um Deus maior que criou um Deus menor. Outra coisa, gente, esse indivíduo aí que às vezes me desafia pela internet para eu debater com ele, não tem como, porque a Sociedade Torre de Vigia, ela não dá autorização para falar em nome dela. Eu estou pondo aí o documento. Não dão. Então eu não posso discutir com alguém que vai trazer ideias da sua própria cabeça e não da organização. Exemplo, nós temos aí um grupo aí chamado Verdade Lógica, que eu já debati com esses caras pela internet. Eles criam ideias que não se encontram dentro dos documentos da Sociedade Torre de Vigia. Então veja, aí eu tenho que criar um argumento teológico para refutar aquilo, mas aquilo não é Sociedade Torre de Vigia. Logo, todo meu trabalho se torna inócuo porque eles não representam ninguém. Uma coisa que nós aprendemos aqui no CACP é, se vai debater, né, debata com quem representa a instituição. Com qualquer Zé Ruela que aparece por aí, com todo respeito aí pelas pessoas que se chamam José, né, vocês entenderam aí a minha figura de linguagem, nós não temos como perder tempo com essas pessoas. Nós temos muitas pessoas para atender, são milhares de pessoas que nos procuram todos os dias e nós estamos aqui à disposição para ajudar essas pessoas, então não dá para ficar perdendo tempo com quem quer brincar. Agora, a gente sai na rua, a gente conversa com as testemunhas de Jeová que estão na rua, para nós é um prazer evangelizá-las, já ganhamos algumas para Cristo, graças a Deus, estamos trabalhando com essas pessoas pelo WhatsApp, pelo canal do YouTube, pela internet, na rua, tete a tete. Agora, ficar perdendo tempo com quem quer fazer graça, aí não vai rolar com a gente, não vai fluir com a gente quer trabalhar sério e a gente não dá pérolas a porcos, tá bom? Foi Jesus que ensinou isso. Gente, é isso aí. Se você quiser maiores informações sobre a doutrina da Trindade, tá aí meu WhatsApp, entra em contato e eu mando todo o material que você precisar, tá bom? Um grande abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.